Estamos aqui no estúdio do Repórter MT com o delegado titular da DERF, Guilherme Bertoli, e nós vamos falar um pouco da atuação da DERF aqui na capital. Seja bem-vindo, delegado. Obrigado. Estou aí para contribuir com vocês, tirar as dúvidas. Então, delegado, vamos abrir o assunto falando sobre o que é mais comum de roubos e furtos atualmente aqui, que a DERF mais atende. Quais que são os casos mais frequentes? Roubo à residência com restrição da liberdade da vítima constante, né? Só que a gente tem um setor, uma força-tarefa e o núcleo de inteligência da delegacia atuando fortemente nesse sentido. Ultimamente também aumentou a questão do furto de cabos, de internet, telefonia em geral, até pelo fato durante a pandemia o valor do cobre ter aumentado muito. Antes da pandemia o quilo do cobre era em torno de 14 a 15 reais, hoje está em torno de 35 reais. Então, assim, aumentou muito, é uma reclamação constante das operadoras de telefonia, de internet, o aumento dos furtos de cabo. Até porque, além do prejuízo que gera para a empresa para repor, também interrompe a prestação do serviço para a sociedade, né, que causa um desconforto. Mas também adiantando que nós já recebemos os representantes das empresas e já está sendo alinhada uma frente de trabalho para combater esse tipo de crime. Também o crime de receptação, né, que é uma consequência, um crime acessório em relação aos outros crimes patrimoniais. Todo ladrão que vai subtrair alguma coisa, ele busca um receptador. Então, assim, é uma constante, tá umbilicalmente ligado. O roubo, furto e receptação. Graças a Deus, o número de latrocínio tem diminuído, que é um crime muito mais violento, né? Mas a questão do roubo de pedestres é uma coisa que também... Um motoqueiro que vai e assalta um pedestre, subtrai celular, tem acontecido bastante, mas está sendo combatido. Então, no caso, o senhor colocou ali no começo, só para ficar claro, esses roubos à residência com restrição da liberdade seria o quê? Os reféns? Fazer as pessoas reféns? Isso, a restrição da liberdade era diferente do crime de cárcere privado e do sequestro, né, que a restrição é maior. Na verdade, ele limita temporariamente a liberdade da vítima, né? Até uma majorante do crime de roubo, tranca no banheiro, até para segurar e dar mais agilidade para o criminoso durante a subtração dos bens, né? Então, ele restringe a liberdade da vítima durante a execução do crime. O quão violento têm sido esses crimes? Violência inerente ao crime de roubo, né? O uso de arma de fogo, grave ameaça, às vezes até agressão física, né? Que faz parte do crime em si, do crime de roubo, a violência e a grave ameaça, né? O que gera, muitas vezes, um trauma muito forte nas vítimas. E ainda falando desses crimes, né, o senhor mencionou ali o motoqueiro que pega aquele celular ali no ponto de ônibus. São os crimes que a gente chama de crimes de oportunidade, né, onde o bandido ele vê uma oportunidade ali. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre esse tipo de situação onde os cidadãos ficam vulneráveis, se colocam mais vulneráveis para serem vítimas, e como que isso pode ser evitado? Isso é uma constante, né? Se você andar pela cidade e começar a reparar, você vai ver que o cidadão, ele usa o celular de uma forma que ele está despreocupado com o crime. E o cidadão não está errado, porque quem está errado são os criminosos que praticam o crime, né? Então, se você for analisar, a gente teria que viver numa neura de estar sempre achando que vai ser vítima. E por esse descuido do cidadão, acaba o criminoso vê o princípio da oportunidade. Ele analisa, a primeira coisa que o criminoso faz, todo tipo de crime, ele faz isso é até da psicologia, ele faz uma análise para perceber qual a vítima é mais vulnerável. Se ele vê um cara mais forte, tal, com um celular usando, e vê talvez um outro cara mais franzino, ou uma mulher, ele analisa isso até no interior dele, é automático. É a pessoa, a vítima em potencial que oferecerá menos resistência para ele. Então, para dificultar essa ação, a gente está sempre alerta. Evitar ficar muito distraído no celular, que hoje é algo muito difícil, porque todo mundo fica bitolado usando o celular, esquece o mundo em volta, né? Isso acaba facilitando a ação dos criminosos. O senhor acabou de falar do perfil da vítima, né, que os criminosos analisam. Recentemente a gente teve 3 casos, né, de mulheres que foram sequestradas de forma violenta, colocada no porta-malas
do veículo enquanto os criminosos faziam compras, sacavam dinheiro com o cartão de crédito das vítimas, né? A DERF já identificou os envolvidos nesses crimes violentos, alguém já foi preso. Como que tá essa situação? Que assim, a gente viu um cenário assim bem preocupante, né? Acontecendo em bairros nobres, à luz do dia na capital, né? Porque uma coisa que deixa, principalmente as mulheres que foram alvos, né, extremamente preocupadas, receosas, né? Sim, nesse caso específico, até o momento foram identificadas 3 vítimas. O primeiro caso aconteceu no dia 9 de novembro, o segundo no dia 16 e o terceiro no dia 18. Mas o inquérito ainda está em andamento porque pode ser que tenha tido outras vítimas, né? A prisão dele foi efetuada no dia 19 desse criminoso. A partir do momento que ocorreu o primeiro crime, ele era o responsável por abordar a vítima, né? Normalmente, quando a vítima está entrando no veículo, ele adentrava juntamente com a vítima, restringia a liberdade dela ali, deslocava com o veículo, colocava no porta-malas, subtraía cartão de crédito, as coisas de valores, e ele contava com outros criminosos, ao mínimo 3, né, que a gente já levantou, que era o responsável para fazer os saques e as compras. Então, desde o primeiro fato, no dia 9, que foi um fato identificado, as equipes já iniciou as investigações, que possibilitou a prisão dele no dia 19. É um criminoso que exercia uma violência psicológica e o uso de arma de fogo também. E as diligências continuam, foi feita a prisão em flagrante pelo crime de extorsão qualificada e associação criminosa. E as diligências continuam com o fim de identificar os comparsas dele, que já identificamos que são menos 3. Então, ainda há no mínimo mais 3 pessoas para serem presas para poder encerrar esse ciclo, pelo menos dos responsáveis desses 3 crimes que foram identificados, né? Foi identificado o criminoso responsável por realizar a abordagem, né? Dar o pontapé inicial ali na execução do crime. E os roubos e furtos nos últimos meses, eles aumentaram ou diminuíram? Como o senhor faz essa leitura aí de como está a cidade? Em razão da pandemia, especificamente, ou não? Não, nos últimos meses mesmo. Até muitas pessoas perguntam, repórteres, cidadão, a respeito se o crime aumentou ou diminuiu por causa da pandemia. Na verdade, pela análise que nos faz pela Delegacia de Roubos e Furtos, o crime não diminuiu. O que diminuiu foi a forma que a vítima registra o boletim de ocorrência. Diminuiu o registro presencial, deslocamento da vítima até a delegacia para registrar o BO, ser ouvido ali prontamente, e aumentou o registro via delegacia virtual. Só que a delegacia virtual tem uma restrição, você não consegue registrar pela delegacia o crime de roubo. Então a vítima acaba tipificando, colocando no sistema o furto, mas você vai ler a narrativa, ela acaba narrando o crime de roubo. Então o crime em si não diminuiu, a questão dos roubos e furtos, que diminuiu a forma de registro. Mas assim, os crimes hoje em dia estão mais violentos ou estão mais comuns, mais rápidos? O bandido chega com alguma arma, seja branca ou de fogo, comete o crime, ou ainda que a gente tem visto muitos ao longo do estado, não sei especificar aqui na capital, crimes violentos como latrocínio, agressões, cárcere privado. Como que está essa situação aqui? A questão do roubo, a quantidade do roubo tem diminuído o roubo em si, né? Se você comparar em relação ao ano passado. Não é uma diminuição drástica, mas a atuação da polícia, as operações com a prisão dos criminosos, tem uma diminuição até que relevante. Mas a questão da violência em si depende de cada crime. O crime de furto é um crime que não tem violência. Então não tem abordagem da vítima, o criminoso subtrai. Já o crime de roubo, a violência, a grave ameaça é inerente ao crime em si, de roubo. Entendeu? Então vai ter a violência, vai ter às vezes a violência física, a ameaça, o uso da arma de fogo para intimidar a vítima. Então isso já é inerente à própria prática do crime. E nessas situações de vulnerabilidade, como que as vítimas devem responder? Porque tem algumas pessoas que reagem, né? Colocam em risco a própria vida. Como que as pessoas devem responder? Toda pessoa que passar a situação de vítima, evitar, a recomendação de todas para não reagir. Entendeu? Porque o criminoso, quando ele vai praticar um crime, ele está preparado para tudo ou nada. Ele está preparado para uma situação que, se tiver um confronto, como você vê várias vezes aí que tem confronto com a polícia, ele vai para matar ou para morrer. A vítima não tem esse compromisso de ir para matar ou morrer. Ela está numa situação de vítima, ela não tem que enfrentar uma pessoa, um criminoso, que está preparado para tirar a própria vida, para agredi-la. Então
Então, assim, evitar ao máximo, entrega o objeto material, coisa que se é possível recuperar posteriormente, e preservar a vida. Evitar, manter a calma, a tranquilidade, tentar dialogar com até o criminoso para acalmá-lo, porque muitas vezes os criminosos fizeram uso de substância entorpecente até para encorajá-los a praticar o crime, né? Evitar qualquer tipo de reação ao criminoso. Esse ano a DERF realizou algumas operações referente a roubos de gado no estado. Teve envolvimentos de policiais militares nessa organização criminosa e na época foi dito, né, foi passada a informação pela DERF que ainda faltava prender o cabeça dessa organização e por isso algumas informações estavam restritas, né, por conta dessa prisão. Como que está essa situação? Especificamente sobre essa operação que combateu essa associação criminosa, organização criminosa referente ao roubo de gado, foi uma operação que foi conduzida pelo Dr. Eduardo Risotto. Teve deflagração e, pelo que eu tenho conhecimento, foi feita a prisão recentemente do cabeça dessa organização criminosa. E foi identificado pela inteligência da DERF outras organizações similares que praticam o mesmo ato ou não? Em relação ao roubo de gado? Isso. Com a prisão de vários criminosos, vários suspeitos dessa operação exitosa da DERF, teve uma caída drástica da questão do roubo de gado, que legitima toda a operação. Foi uma operação muito bem feita, muito bem elaborada e que comprovou esse vínculo dos criminosos. E com a prisão deles você vê que a resposta veio, né? Estão detidos e com isso diminuiu os crimes de roubo de gado. Mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Não, que a gente está de portas abertas, eu assumi a titularidade da Roubos e Furtos de Cuiabá recentemente e o cidadão vai ter o melhor atendimento. Qualquer denúncia via 97 é possível ser feita via 97 ou até mesmo os portos estão abertos na delegacia. Também ressaltar que nós vamos, com agora essa nova missão, dar um enfoque mais operacional, combater o crime de frente, causar o máximo de caos no território do inimigo, entendeu? E a população pode cobrar da gente uma atuação mais firme em resposta a esses criminosos. Obrigada, delegado, por ter vindo aqui no estúdio conversar com a gente. Seja bem-vindo e volte sempre, né? Obrigado.